Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina aí dos mares, dos morros, dos meios de transporte, não é isso? Vamos dar uma olhada que temos para essa aula aqui, iniciando aí pelo número, né? É a aula de número 14. O objeto de conhecimento, transporte, a circulação de pessoas e mercadorias. O detalhamento, redes de transportes na terra, na água e no ar. Tudo bem, então? Vamos lá para a aula. E é isso então, gente. Vamos observar aqui a intensidade da circulação das pessoas, dos transportes, o que elas estão levando, para onde estão indo, em que velocidade estão, com que pressa essas pessoas estão, como que uma cidade chega a este ponto que nós estamos vendo aqui, quantos milhares de carros estão aí circulando, levando pessoas de um lugar para o outro, levando mercadorias de um lugar para o outro, levando recursos que serão transformados aí em manufaturas, né, isso nas indústrias, de um lugar para o outro. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa circulação de pessoas, de mercadorias ao redor do mundo, e nós vamos refletir um pouco sobre a importância que os transportes têm nessa dinâmica, né? Vamos começar aqui então já vendo conteúdo sobre mercadorias, sobre comércio e também sobre a circulação de pessoas. Vamos lá então. O comércio estimula a circulação de pessoas e mercadorias e cria as famosas redes de transporte. Então vejam só, não é importante ou não é somente importante que pessoas circulem aí no espaço, mas as mercadorias também, né? Afinal de contas, a gente tem aí uma série de itens do nosso dia a dia que não são fabricados lá no lugar onde nós moramos, e para que eles cheguem lá nós precisamos do transporte. Então as redes de transporte facilitam esse movimento, tá? Tanto das pessoas como das mercadorias, e promovem aí uma série de intercâmbios de toda a ordem e em diversos níveis, tá bom? E aí o que mais que a gente tem para falar sobre isso? A distribuição de mercadorias, por sua vez, melhora o acesso a produtos e serviços que impulsionam a economia, tanto local quanto global. A isso equivale dizer, ou só lembrando o que nós tínhamos dito antes, que para que tudo chegue, ou quase tudo chegue, ou boa parte, pelo menos, do que nós temos na nossa convivência, dos objetos, das necessidades que temos, todas essas produções, né, todos esses artefatos que fazem parte do nosso dia a dia, nem todos eles saem ali do lugar onde nós moramos. Então, para que eles cheguem até nós precisamos das redes de transportes. Desse modo, então, o comércio desempenha um papel que é crucial, ou seja, é importantíssimo na integração e no desenvolvimento econômico. E aí a gente tem aí o comércio em diferentes esferas de atuação, né, que a gente vai passar a ver agora, que é o caso do comércio interno, né? O que seria o comércio interno? Refere-se às atividades de compra e venda de bens e serviços que são realizados dentro das fronteiras de um país. Então, faz parte do comércio interno tudo que está ali ao meu alcance, todos os produtos da necessidade ali do meu dia a dia que são fabricados dentro do país onde eu moro. E aí esse comércio interno envolve empresas, envolve nós que somos os consumidores, envolve também o governo, e isso, o governo operando sob regulamentação nacional, ou seja, o governo, só corrigindo, aí impondo as normas e as leis, né, para a operação dessa regulamentação do comércio interno em cada país. E aí também é fundamental para a economia, não é isso, gente? Porque ele estimula o crescimento econômico, gera empregos, facilita a distribuição de produtos e serviços em diferentes regiões do país. Então, só para revisar o que nós vimos agora nesse último momento, o comércio interno é aquele todo que é realizado dentro do mesmo país, tudo bem? Então, tudo que é fabricado aqui no país, tudo que é distribuído e consumido no país,
faz aí completa a dinâmica do que é o comércio interno. Além do comércio interno, nós temos o comércio externo e vamos dar uma olhada agora em suas características. Então ele envolve a troca de bens e serviços entre diferentes países. Os importados, não é isso? Então algum objeto que você tem aí que é importado, que veio de outro país, fez parte de uma dinâmica internacional, então envolveu uma esfera externa, uma esfera estrangeira, né, para que esse produto chegasse aí à sua mão. Ele é dividido em exportações, quando um país vende esses produtos, então quando exporta ele manda para fora, não é isso? E também as importações. Então ele se divide em exportações quando manda algum produto para fora, que é fabricado aqui no país, e importações quando vem o produto de outro país. O comércio externo, gente, é um elemento vital da economia global, tá? Então, o que quer dizer elemento vital? É um dos elementos aí importantíssimos para a circulação econômica mundial, tudo bem? Especialmente pelas trocas aí entre importações e exportações, tá? Então, lembrando, importação é quando a gente traz algo de fora para dentro do nosso país e a exportação, é quando nós mandamos alguma coisa do nosso país para fora. Então esse comércio ele contribui significativamente para o crescimento econômico, tanto do país que importa e exporta aqui ou lá. Ou seja, um país quando importa, quer dizer que outro país exportou e vice-versa, né, o que eu quis dizer. Então há uma simbiose aí, há uma troca entre importação e exportação que é bastante importante para a economia global. E aí, como a gente estava falando, né, sobre essas questões aí das redes de transporte, elas são muito importantes para que tudo isso ocorra, né, tanto nas importações quanto nas exportações, tanto para o comércio interno, então, como para o comércio externo. À medida em que essas redes de transporte, elas interligam não somente o que está dentro do país, dentro das fronteiras do país, mas também pode interligar aí questões de transporte que são internacionais, né? É só você imaginar, nós que moramos, por exemplo, em Manaus, se nós formos aqui até Roraima, passando de Roraima, nós chegamos lá na Venezuela, então por uma estrada, e aí nós fazemos aí um transporte internacional, não é isso? Já que cruzamos aí uma fronteira. Mas observem a complexidade dessas redes de transporte, observando aqui essa imagem, né? Essas vias principais aqui, as mais largas que nós estamos vendo, elas provavelmente sejam aí ligações daquelas vias que interligam ali pelo menos municípios diferentes, tá? Vamos falar um pouco sobre redes de transportes. Observem só aqui esses detalhes. Então as redes de transporte são sistemas interconectados que facilitam o movimento de pessoas, mercadorias e serviços de um lugar para o outro. Então nós temos estradas que ligam diferentes localidades, nós temos rios que ligam diferentes localidades, nós temos voos, não é isso? De avião que ligam diferentes localidades, assim como trens e outros meios de transporte, e essas diferentes localidades, elas podem estar ali no mesmo país ou podem ser questões logísticas internacionais. Essas redes incluem diversas modalidades de transporte. E aí eu já adiantei um pouquinho, mas esses meios de transporte podem ser rodoviário, pode ser ferroviário, pode ser aéreo, pode ser marítimo pelo mar e fluvial, né? Então, marítimo e fluvial estão aí no hidroviário, mas enfim, pela água, né? Elas são essenciais para a logística e a distribuição eficiente de produtos, influenciando diretamente o comércio interno e externo, não é isso? Então, vejam só que é importante demais que nós tenhamos essas redes de transporte bem estabelecidas, tá? Para que a gente entenda que à medida em que nós temos essas redes bem elaboradas,
nós temos aí uma maior fluidez nesses movimentos de cargas de passageiro e etc. Tá? Vamos aí então, adiante, né? Vejam só essa estrada que nós estamos vendo aqui. Ela possibilita que caminhões e que carros rodem aí pelo modal rodoviário, tá? Mas eles não necessariamente ou obrigatoriamente estão isolados das demais possibilidades logísticas, ou seja, elas se interligam aí em determinados momentos, em determinados lugares. Onde uma estrada acaba, pode estar chegando, por exemplo, em um porto, e aí começa ali uma hidrovia, e aí essa hidrovia pode levar uma carga até um outro lugar, que vai subir num caminhão, que depois vai até um aeroporto, é transportada de avião e assim por diante. Mas enfim, os modais de transporte referem-se aos diferentes métodos e meios que são utilizados para mover pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Cada modal possui características específicas que atendem a diversas necessidades logísticas, econômicas e geográficas. Então, a geografia, as condições geográficas influenciam muito nessa questão das redes de transporte, né, e dos modais de transporte. Todos os modais são utilizados tanto para a circulação interna como externa de pessoas e também de mercadorias. Então vejam que nós temos as modalidades, que são ali estanques individuais, e nós temos o que chamamos também de intermodalidade, ou seja, quando nós conectamos diferentes modais aí de logística para que nós tenhamos circulação de pessoas ou de mercadorias, tanto pela água quanto pelo ar, por trilhos e assim por diante. E aí vamos dar uma olhadinha aqui nos diferentes modais de transporte, né, nos diferentes modais logísticos. E aí nós listamos os mais importantes aqui, abrangendo, na verdade, todas as possibilidades que nós conhecemos. Nós temos aqui o modal rodoviário, temos também o modal ferroviário, temos o aquaviário, aeroviário, dutoviário e infoviário. Então observem aí, nós temos listados 6 modais de transporte, que são os principais deles, tá? Então, todos os tipos de movimento que nós conhecemos até então, eles se enquadram aí em um desses diferentes modais. E aí, quando a gente for falar em intermodalidade, você vai entender que eles também se interligam, tá? Vamos começar falando um pouquinho aqui do modal rodoviário. Então, o modal rodoviário, nós estamos vendo aí essa bela foto, um caminhão, esse modal rodoviário utiliza veículos como caminhões, como ônibus e carros que transitam aí pelas estradas e pelas rodovias, tá? Então, tudo que tiver aí sobre rodas, que utiliza as estradas, faz parte desse modal rodoviário. É importante que a gente entenda que esse modal rodoviário ele está mais presente em algumas regiões do nosso Brasil e está menos presente em outras regiões, né? Se nós formos comparar, por exemplo, o tamanho da região norte com a região sudeste, a região norte é muito maior que a sudeste, mas a região sudeste tem muito mais estradas do que a região norte. Então, o modal rodoviário ele é amplamente utilizado devido à sua flexibilidade e capacidade de realizar entregas porta a porta. A isso equivale dizer que um caminhão que sai de uma cidade para outra, chegando na outra cidade, ainda pode circular ali pela cidade, dependendo da possibilidade, não é isso, das leis de trânsito do local, para fazer algumas entregas. Ele é ideal de ser utilizado para curtas e para médias distâncias, tá? Então, até porque nós não temos estradas que são tão longas assim, a ponto de possibilitar que um modal seja utilizado por grandes distâncias, né, intercontinentais. Até porque nós temos aí oceanos que separam os continentes e que nós não podemos ter essa continuidade ali. É necessário justamente a intermodalidade, que a gente vai falar depois. Vamos dar uma olhada no modal ferroviário. Então nós estamos vendo um trem ali, né, um trem bem moderno, e o modal ferroviário utiliza trens que transitam sobre trilhos para transportar grandes quantidades de mercadorias
e também de passageiros. E aí a gente poderia pensar ali naquele transporte de passageiros dentro da própria cidade, a gente poderia incluir aí um metrô, né, como um desses transportes que utilizam o modal ferroviário. Ele é eficiente e econômico para longas distâncias e cargas que são pesadas. É o caso dos minérios, grãos e produtos industriais. Então vejam só, o modal ferroviário ele não é tão explorado em nosso país, mas em outras regiões do mundo, aí em outros continentes, nós temos viagens de trem que ligam um lugar ao outro que duram dias. Imagine o tamanho dessas ferrovias e as condições de que elas sejam utilizadas, né? Então aqui no Brasil nós temos uma predominância do modal rodoviário, mas em outros lugares do mundo nós temos a predominância ali da estrutura ferroviária, especialmente em lugares inóspitos de alguns países aí, tudo bem? Vamos dar uma olhada no modal aquaviário. E aí, aqua de água, e nós temos uma divisão aí no modal aquaviário, porque inclui transporte por rios, lagos e mares. Então ele é dividido no marítimo e no fluvial. O marítimo utiliza navios para o transporte de grandes volumes de mercadoria entre portos internacionais, tá? Então, quando a gente vai atravessar, por exemplo, do Brasil para a África, né, nós temos aí uma grande travessia com navios que são utilizados para essa travessia de grandes capacidades, né? É o principal modal no comércio global devido à sua capacidade de carga e o custo relativamente baixo, tá? Então, a mesma quantidade de carga que vai aí num grande navio de containers, que é o caso desse que você viu aí na fotografia, se a gente fosse colocar isso em outro modal, nós talvez não tivéssemos a mesma capacidade de operação, tá? Vamos ao outro tipo aqui que está incluído nesse modal de transporte aquaviário, que é o fluvial. Então, o fluvial utiliza embarcações para transporte em rios e vias navegáveis internas de um determinado país e é adequado para cargas pesadas e de baixo valor agregado. Então, baixo valor agregado, que quer dizer aí, é um tipo de manufatura, um tipo de produto que é um tanto mais barato, até porque na circulação interna dos países, isso não quer dizer que seja ali uma dessas pernas de transporte da importação de um determinado produto, tá? Então isso aí é importantíssimo da gente entender que quando a gente fala na logística marítima, a gente está falando de mar, no trânsito dessas embarcações pelo mar. Quando a gente fala aí no fluvial, estamos falando da parte interna ali por rios, por vias que são menores. Então, navios ou barcos de menor calado, né? O calado é aquela parte da embarcação que fica abaixo da linha d'água, então menos peso transporta menos carga, tudo bem? Vamos dar uma olhada aí no modal aeroviário. Utiliza aeronaves para o transporte rápido de passageiros e cargas de alto valor ou urgência. Então, alto valor, porque em alguns lugares se levam a alguns lugares determinadas mercadorias que, por conta do seu alto valor, vale a pena de ser transportado por um modal que é caro, que é o caso do modal aeroviário. É o modal mais rápido, porém também, como eu estou dizendo, é o mais caro deles. Sobre a urgência do que a gente viu antes, em alguns lugares, especialmente aqui na Amazônia, que nós não temos a opção rodoviária em algumas ligações entre municípios, ou você se sujeita a ir de barco e demora bastante tempo para chegar, ou você realmente tem que comprar lá uma passagem cara para chegar mais rápido em determinado lugar. Inclusive, se você tiver aí disponibilidade de consultar nesse momento, se você tivesse que viajar amanhã daqui de onde você está para São Paulo, ver o preço aí da passagem, e daqui de onde você está, vou colocar Manaus, tá? Para Tabatinga, vocês iam ter uma ideia do que eu estou falando. Então, até pela disponibilidade, o preço aumenta, né? Ou pela falta de disponibilidade, ou pela falta de concorrência, enfim. É ideal para longas distâncias e também para itens perecíveis ou de alto valor.
Então, se, por exemplo, alguém esteja esperando um órgão para ser transplantado de uma região diferente, não é isso? Se eu estou aqui em Manaus, estou aguardando a doação de um órgão que vem de São Paulo, obviamente que não vão colocar num transporte rodoviário, depois no fluvial, para que esse órgão chegue aqui. Então isso exige urgência e aí o modal aeroviário é obviamente o mais indicado para chegar mais rápido com esse produto, né, com esse item que é perecível, nesse caso do exemplo que eu dei, que tem que chegar rápido ali por várias questões, a manutenção do órgão, assim como a vida de quem está aguardando o órgão, né? Vamos falar um pouco sobre o modal dutoviário. Esse também está presente aqui na nossa região. Ele utiliza tubulações para transportar líquidos e gases, como petróleo, gás natural e produtos químicos. Então, quando eu falo em petróleo e gás natural, lembrem do Petroduto aí, né? O Urucu, Manaus, não é isso? É um modal seguro e eficiente para longas distâncias, com operação contínua e custos operacionais que são relativamente baixos. E aí esses custos operacionais relativamente baixos dizem respeito ao fato de que esse transporte, depois que a estrutura está pronta, depois que se faz toda essa tubulação, aí os custos são baixos, né? E a manutenção tem um custo baixo também para a continuidade da operação. Não quer dizer que para a sua implantação, dependendo da distância que ele cobre, ele tenha sido barato de ser implementado. Mas, enfim, ele tem essas características. Agora a gente vai falar de um modal que tem a ver com a fase informacional que nós vivemos de capitalismo, por exemplo, nos dias de hoje, que é o modal infoviário. O que é o modal infoviário? Ele se refere ao transporte de informações e dados através de redes digitais e de telecomunicações, tá? Utiliza a infraestrutura como fibras óticas, satélites, servidores e dispositivos móveis para transmitir informações de forma rápida e eficiente. Esse modal, gente, é vital para a comunicação global. Então, vital para os negócios, pesquisa, educação e qualquer tipo de serviço online. E também promove aí a interconectividade e a inovação tecnológica. Então, como a gente pode observar, nos dias de hoje, ele é um dos modais mais importantes, tá bom? E aí, como a gente tinha falado antes, às vezes, quando nós fazemos aí algum transporte em longas distâncias, nem sempre a estrada leva lá desde a origem do que estamos transportando ao final. Talvez a gente tenha que ir até um porto, pegar um barco, depois o barco chegar em outro lugar, pegar um trem e assim por diante. E aí isso se chama intermodalidade. Vamos dar uma olhada aqui em dados sobre intermodalidade. O que ela faz então? Ela combina 2 ou mais modais de transporte para otimizar a eficiência e reduzir custos. E frequentemente envolve a integração de diversos modais, dos 6 ali que nós falamos, né? Permitindo então que haja uma movimentação mais eficiente e econômica ao longo das cadeias logísticas e complexas. Tá bom, gente? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. Agora vem aqui uma colega nossa para falar sobre, para dar um exemplo aí de intermodalidade. É a Canoita, né? Ela é a expressão máxima da logística aqui na nossa Amazônia fluvial. Prestem atenção no que ela vai falar. Começamos pelo infoviário. A jornada começa com a transmissão de dados via infoviário. Os engenheiros em São Paulo enviam o design final do dispositivo, instruções de fabricação e ordens de produção para uma fábrica em Shenzhen, China, utilizando redes de comunicação digitais, seguras e rápidas. Passamos para o rodoviário, ainda no Brasil. Uma remessa inicial de componentes eletrônicos, produzidos localmente, é transportada por caminhões para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Agora vamos utilizar o aeroviário. No aeroporto, os componentes são carregados em um avião de carga que voa para Shenzhen. Este modal é escolhido devido à urgência e o alto valor dos componentes. Voltamos para rodoviário, agora na China.
Após a chegada em Shenzhen, os componentes são transportados por caminhão até a fábrica, onde os dispositivos finais são montados. Chegou a vez do ferroviário. Uma vez montados, os dispositivos são colocados em containers e transportados por trem até o porto de Xangai. A ferrovia oferece uma maneira eficiente e econômica de mover grandes volumes de carga por longas distâncias dentro da China. E agora, pelo aquaviário, no porto de Xangai, os containers são carregados em um navio de carga que atravessa o oceano até o Porto de Santos, Brasil. O transporte marítimo é escolhido pela sua capacidade de carregar grandes volumes de mercadorias a custos relativamente baixos. Voltamos a utilizar o ferroviário, agora no Brasil. Chegando ao Porto de Santos, os containers são transferidos para trens que os transportam até um centro de distribuição em Campinas, São Paulo. Mais uma vez o rodoviário no centro de distribuição. Os containers são descarregados dos trens e carregados em caminhões para entrega final às lojas de São Paulo e outros estados do Brasil. E vamos utilizar novamente o aeroviário, agora para transporte internacional. Simultaneamente, parte dos dispositivos é enviada via transporte aéreo de Guarulhos para vários destinos internacionais, como Nova York, Londres e Tóquio, para garantir que os produtos estejam disponíveis mundialmente no mesmo dia. É isso aí, gente. Então, muito obrigado, Canoita, por essa aula aí sobre intermodalidade. Que show de bola. Então, você observou aí que quando nós esgotamos a capacidade de um determinado modal, nós podemos interligar aí com outros modais, não é isso? E fazer a continuidade de acordo com a necessidade geográfica aí do transporte, seja lá o que for que nós estejamos aí nos propondo a levar, não é isso? Mas aí, gente, além desses modais, a gente precisa falar alguma coisa sobre as tecnologias de transporte, porque nós chegamos também aí num ponto onde o transporte está tendo aí recursos, né, de alta tecnologia. Então, conforme a gente vê ali, nós temos um misto de um trem com um metrô, alguma coisa desse tipo, tá? Mas é só para mostrar para vocês aí que nas últimas décadas o avanço da tecnologia digital e a inovação em materiais e energia tem continuado, me desculpem, a revolucionar os transportes, tá? Então, não parou. A evolução dos transportes não parou. A automação, que foi exemplificada pelos veículos autônomos, promete redefinir a mobilidade urbana e a logística. Então, em alguns lugares do mundo, as pessoas já fazem entregas ali, os comércios já fazem entregas por drone, por exemplo, né? Lá nos Estados Unidos, se você comprar alguma coisa lá pela Amazon, em vez de vir um entregador ali na porta da sua casa, que talvez tenha que demorar muito para chegar ali brigando com o trânsito ali no centro das grandes cidades, né? Isso ao redor do mundo, a sua encomenda chega com um drone, tá? Então, assim, as coisas no transporte também estão avançando bastante. E aí, desde lá do tempo que a gente fazia o transporte com cavalos puxando carroças, nós temos hoje os trens que são ultravelozes, né? Os carros dispensam também motoristas, então nós temos em alguns casos, você pode procurar vídeos aí na internet, o camarada vai pegar um Uber, nem motorista tem mais, e nós temos os drones que entregam as encomendas, como estávamos falando, túneis que são subaquáticos, né, que interligam diferentes países e encurtam bastante a distância e poupam também combustíveis por conta da tecnologia que utilizam. E aí, gente, quanto menos energia se gasta, mais o desenvolvimento se sustenta, né? Só para falar um pouquinho aí da famosa sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, o que nós agradecemos muito, não é isso? Quanto melhor a gente conseguir se sustentar aí na evolução da humanidade, melhor será para as próximas gerações. Tranquilo, então? Chegamos ao fim dessa aula. Eu espero realmente que você tenha gostado. A gente se encontra numa outra oportunidade.